Vamos falar aqui de fisiologia feminina, vamos falar dos hormônios, né? Foi a única parte que faltou comentarmos. Então, nós temos aqui nós temos alguns hormônios, né? O FSH vai ser o que está relacionado ao início do processo do ciclo feminino, que a gente vai comentar, né? Então, os ovócitos ficam armazenados nos folículos e o FSH ele vai estimular, né, aquele crescimento e desenvolvimento inicial dos folículos, né, no início do ciclo. E ele estimula a produção de estrogênios, inibina para esses folículos também. Então, está relacionado a essa parte, principalmente de manter os folículos que estão guardando os ovócitos. Quando chega o momento de realmente eles já estarem maduros, o LH vai fazer essa questão do rompimento do folículo que vai liberar o corpo lúteo, né? E o ovócito para poder ele virar um óvulo, né? Que é quando ele está fecundado com o espermatozoide. Então, o corpo lúteo vai ser um corpo amarelo que o ovócito vai liberar e caso ele fecunde, né, vai virar um óvulo. Caso ele não fecunde, ele vai virar um corpo albicans, que é uma cicatriz que fica no útero, uma cicatriz branca. A gente tem também outros hormônios, né? Por exemplo, a prolactina, que dá início à produção do leite, né? A ocitocina promove a ejeção desse leite, além de outras questões relacionadas ao parto. Então, é um hormônio que está relacionado não só com a gravidez, né? Quando você faz coisas sem esperar nada em troca, quando você faz meditação, você também pode ter liberação de ocitocina, mas ele é um hormônio que ele vai ajudar, principalmente nas contrações uterinas, vai ajudar nessa questão de amor da mãe, empatia da mãe pelo próprio feto, né, que ela acabe ficando com mais potência potência de realmente cuidar do filho, um pouco mais de energia para poder cuidar do filho por esse amor que ela sente, né? A gente tem a relaxina que vai preparar realmente o corpo da mulher porque vai deixar o corpo mais frouxo para conseguir crescer, né? Então ele não vai ficar tão rígido para conseguir crescer, né? A gente tem o estrogênio também, que vai ser relacionado com a proliferação do endométrio na primeira fase. Então, além dessas questões de desenvolvimento de características sexuais femininas que a progesterona não vai fazer, só o estrogênio, como a questão das mamas, né? O desenvolvimento da mama, desenvolvimento de cabelos, pele viçosa, coisas que estão relacionadas à mulher em si, né? Vão estar relacionados com o estrogênio. E quando o endométrio, né, já está proliferado, a progesterona vai acabar deixando ele mais espesso e vascularizado para receber o embrião. E é ele que vai manter, esse hormônio que vai manter a gestação. Se não acontecer, os hormônios vão cair, né, da, da progesterona. Então aqui a gente tem, ó, uma imagem que ilustra bastante esse processo. Aqui, ó, no início da fase folicular, a gente tem que o estrogênio, ele dá uma aumentadinha, a progesterona está mais baixa, a progesterona não tem endométrio formado ainda. Depois, os folículos, a gente tem que o SH, né, ele vai proliferar, né, o endométrio, e depois que o endométrio estiver proliferado, vai ter o pico da ovulação, né, onde vai romper esse ovócito, né, romper o folículo que vai liberar o ovócito, vai ter esse pico de LH, né, a progesterona vai manter esse endométrio que já está formado na fase lútea. Aí depois a gente tem aqui, ó, uma sequência, que é, primeiro a gente, do parte do sexto ao 11º dia, a gente tem o primeiro, né, basicamente o primeiro dia de menstruação, se a gente considerar 28 dias, é um processo de maturação dos folículos primários. Depois que os folículos eles já estão maduros, a gente tem a ovulação, né? E por isso que, né, a gente tem essa fase da ovulatória, né, que eles vão ser liberados, vai ter um líquido branco, né, que vai acabar liberando esses óvulos, né, para ter contato com o espermatozoide. Os folículos viram corpo lúteo, né, que vai produzir pequenas quantidades de estrogênio, progesterona, estimular alterações no endométrio. E caso o óvulo não seja fertilizado, o corpo lúteo vai estar em estado de degeneração, né? E isso não vai ter sustentação do endométrio, ele vai descamar. Então, né, o hipotálamo vai liberar o gene RH, vai estimular a hipófise a secretar o FSH e LH, que vão controlar os outros hormônios, né?
E aqui a gente já falou dessas questões. A gente tem uma representação que estava no slide hegemônica, não está muito realmente especificada aqui, mas ela faz uma diferenciação, né? Que a gente tenha uma diferença de ciclo ovariano do ciclo que ela colocou uterino lá. Então a gente tem, pode ser que ela cobre isso, né? O ciclo uterino e o ciclo realmente que está no. E o outro ciclo, né? Que ela falou. Aqui, ó. Tem a fase menstrual, é a fase pré-ovulatória, que são ambas de fase foliculares. A fase secretora, né? E a fase lútea, elas estão relacionadas com essa fase aqui, né? Então, vai ter essa diferença, né? Você vai ter menstruação, depois você vai ter essa parte das fases foliculares, mas esses nomes aqui são nomes dados ao ciclo, né? Eu nem coloquei aqui, mas a gente tem outras, né? Tem as inibinas, né? Como a liberação de FSH, né? E a gente tem essa diferenciação, porque tem dois ciclos diferentes, o ciclo uterino e o outro ciclo ovariano, tá vendo? O ciclo ovariano é esse aqui, que tem folículos ovarianos primordiais, depois os secundários, né, terciários, etc., vai virar o corpo lúteo ou corpo albicans, né? E as fases desse ciclo correspondem a essas fases aqui, que estão pré-ovulatória, ovulação, etc. A fase secretora lútea é a fase que vai secretar o corpo lúteo, né? Pronto, depois a gente tem essas aqui são questões que estão no slide relacionadas principalmente à anatomia, para quem quiser ver, né? A gente tem diversas aberturas, né? Que contribuem principalmente para a mulher ter mais flexão urinária, mas ela tem outras questões aqui, por exemplo, as glândulas vestibulares maiores, né? São chamadas de Bartolinhas e as de Skene estão representadas nessa imagem. Ainda a gente tem o ósseo, a abertura da uretra, né? E isso aqui é o ósseo da vagina, que é todo esse espaço, né? Aqui o que a gente falou sobre biologia celular. Então, a gente tem quando o ovócito ele é formado, a gente tem que ele libera glóbulos polares, que são os resquícios da divisão do, do material genético, né? Então, é dividido de forma desigual. Então, toda uma única célula vai herdar o citoplasma inteiro, porque o óvulo precisa ser muito grande e rico para não ter um embrião nos primeiros dias de vida. E se você dividir várias vezes em partes iguais, ele não vai ter um que se saia melhor, né? Eu vou explicar isso melhor no outro vídeo, mas basicamente, quando a gente tem a primeira meiose, a gente tem o ovócito 2 e o primeiro glóbulo polar. E se houver o óvulo, né, é um termo que está relacionado com a questão da fecundação com o espermatozoide. Se tiver a fecundação do óvulo, ele vai ter uma divisão em 4 células, onde 3 vão ser glóbulos polares que não têm função, né? E aqui, basicamente, é o processo que a gente falou, né? Uma célula, quando ela está na mitose, que é uma célula somática, que é somente uma célula que para ela ser igual, né? Você tem que ter uma célula normal no corpo, ela tem 46 cromossomos, quando ela vai se dividir, vai ter outros 46 de novo. Então, a gente tem essa célula aqui, a gente tem a duplicação de cada uma desses cromossomos iguais, né? E quando eles se separam, a gente tem duas células que são exatamente iguais, ó. A primeira. Só que quando a gente tem a meiose, a gente quer ter 40, não quer ter 46 cromossomos, quer ter 23. E aí a gente vai ter essa separação dos cromossomos homólogos, mas ao invés de separar para formar duas iguais, ó, a gente vai ter que isso aqui, ó, que estava aqui no. Isso aqui, ele fica os dois duplicados, tá vendo? Só que cada um só vai pegar um. Tá vendo? Cada uma das células só vai pegar um em comparação com esse da mitose, tá vendo? Porque é para você herdar características muito diferentes. Seu filho ele vai ter uma junção de características diferentes. Pode ser que esse aqui, vermelhinho, fique com o nariz do pai e o nariz da mãe. Ou o nariz do pai, cabelo da mãe, e o outro fique com o contrário. Então, enfim, isso aqui tá bem separadinho, bem divididinho, para poder pegar características diferentes
da mãe e do pai, entendeu? Então, a meiose não é para ser um processo que é igual exatamente às células normais. Então, se eu quebrei a barreira da minha pele e ficou exposta, eu quero uma pele exatamente igual à que estava antes. Mas se eu quero ter uma filha, ela, apesar de ser muito parecida comigo, ela vai ter que ser diferente, porque é um outro ser diferente. E aqui a gente tem o sistema reprodutor masculino e a gente tem os órgãos externos, né, que vão ser o escroto e o pênis. E dos órgãos internos, a gente tem essa divisão aqui, que são as gônadas, que é o testículo e o epidídimo. Depois, canais diferentes, a uretra, a vesícula seminal, próstata e glândulas de Cowper ou glândulas bulbouretrais. Então, aqui, ó, quando a gente fala do líquido do sêmen, a gente tem esses líquidos que acabam confundindo, porque um é para muco, né? Vocês conseguem ver que as vesículas seminais, um é rico em frutose, um é rico em o prostático, o outro é lubrificante. E aí se pergunta, qual é rico em frutose, seminal ou bulbouretral? E aí na hora da prova pode dar uma confundida. Então, primeiro, antes de começar todo o processo, você vê aqui que você tem epidídimo, as vesículas seminais são essas estruturas aqui, a próstata e tal. Então, antes de começar todo o processo, né, antes de ter realmente os testículos todos seminíferos aqui mandando tudo, os espermatozoides tudo formado, a gente vai, o primeiro líquido que vai ser liberado vai ser esse das glândulas bulbouretrais, que são pequenininhas, para limpar a uretra, que está aqui no pênis, para tirar todo o resquício de urina. Depois que tirou todo o resquício de urina, a gente vai ter os dois líquidos, tanto da vesícula seminal quanto do líquido prostático. O líquido prostático vai dar principalmente fluidez, tirar ainda acidez e dar minerais, né, para ter esse processo do sêmen, né, ter esse processo de fluidez do canal, ter mais minerais, etc. E as vesículas seminais vão dar energia. Então, quando o canal deferente for guiar esses espermatozoides, ele já vai receber a frutose aqui inicial dos vesículas seminais, depois vai passar pela próstata com os minerais e, né, essa diminuição da acidez mais alcalinozinho do líquido prostático, e aí depois ele vai continuar passando pelo canal, né? Caso o líquido dos glândulos bulbouretrais não tenha sido alcalino o suficiente, a próstata vai acabar complementando, e isso é que vai formar o sêmen, né? Então, basicamente, esse vai ser o processo de formação do sêmen primeiro. E aqui a gente tem a mesma coisa, né? A meiose e mitose, na mesma coisa das espermatogônias, né? Só que as espermatogônias não têm uma divisão celular desigual, porque o citoplasma deles não precisa ter uma parte de porcentagem de espermatozoides que são melhores do que outros. Todos eles têm as mesmas características. Então, a gente tem aqui primeiro, né, na parte da mitose, eles se chamam espermatogônias. Depois, eles vão virar espermatócitos, né, que eles não têm divisão celular ainda. Depois, na primeira meiose, espermatócitos 2. Na segunda meiose, espermátides. E depois, eles vão se diferenciar espermatozoides. Aqui a estrutura, né, o acrossoma, ele está na parte da cabeça, que vai ter enzimas que vão perfurar o óvulo. Depois, a peça intermediária tem mitocôndrias que vão dar esse ATP para eles conseguirem passar pelo canal deferente, né, e chegar até a uretra para sair para encontrar o ovócito no útero, né? Então, a gente tem essas mitocôndrias nessa parte aqui que se chama peça intermediária e a cauda para eles se movimentar. E aqui são as questões né, a glande, a gente tem a glande, né, o prepúcio que cobre a glande, né, no homem. Aqui é realmente uma imagem, né, que tem uma secção do pênis que dá para ver algumas estruturas, né, que pode ter deixado dúvida, talvez como deu para ver no atlas, como por exemplo o bulbo, a raiz do pênis, né, o corpo, aqui é a parte da glande, né. A gente tem um corpo esponjoso aqui no meio, né, os dois corpos cavernosos, né. Então todas as estruturas estão aqui. Essa imagem foi retirada de livro, né. Então, todas essas imagens aqui, elas foram retiradas do livro, né? Estão aqui. Aqui é dentro da próstata, ela tem algumas regiões, né? Então, na próstata tem regiões que são mais fáceis de ficarem aumentadas e inflamadas do que outras, né? A gente tem a zona periférica de transição e a zona central, né? Ó, a gente pode também ter esse nome aqui, que é a zona periuretral da próstata, quando ela tá, né, seccionada.